Boa tarde a todos, agradeço a presença. Vou mostrar alguns casos de interesse da radiologia, tá? Os casos que a gente foi selecionando durante esse ano. Então, o primeiro caso é um paciente de sexo masculino, tá? Com um quadro de cefaleia de moderada intensidade, há aproximadamente 2 semanas. Ele teve um episódio único de crise convulsiva há 10 dias e começou com disfunção da memória recente, desorientação e também uma hipoacusia bilateral. Esse paciente foi submetido à ressonância e os principais achados foram múltiplos focos de alteração do sinal, envolvendo o tronco encefálico, então os pedúnculos cerebelares médios, região núcleo capsular, os tálamos, bilateralmente, e também inclusive o corpo caloso. Tá? Essas imagens ponderadas em flare, a gente consegue caracterizar as mesmas alterações, esses múltiplos focos, e atenção a esse acometimento do corpo caloso. Nessas imagens coronais, né, ponderadas em T2, a gente consegue ver essas imagens, né, que sugestivas. Isso aí foi descrito já como bolas de neve, tá? A primeira descrição que foi feita para esses achados. E no momento que a gente recebeu o exame não tinha a história de hipoacusia. A gente perguntamos se esse paciente tinha história de hipoacusia e algum distúrbio retinal também. Pensando nessa patologia, desculpa, tem mais algumas imagens, que algumas dessas lesões apresentaram restrição à difusão, que foram comprovadas também no mapa ADC, e nas sequências pós-contraste, algumas dessas lesões apresentaram realce. Então, o diagnóstico mais provável nesse caso é uma síndrome de Susak, tá? Que é uma vasculopatia, uma endotelepatia microvascular oclusiva multissistêmica, mediada pelo sistema imune, e ela cursa com pequenos infartos no tecido coclear e retiniano e também no parênquima encefálico. A faixa etária mais comum são pacientes de 20 a 30 anos de idade e com uma frequência muito mais comum no sexo feminino, em uma proporção de 5:1. Nos casos do sexo masculino, mas tinha todos os outros achados. A tríade clássica é uma encefalopatia aguda, subaguda, hipoacusia e oclusões em ramos arteriais à retina. É uma patologia autolimitada, com uma resolução de 2 a 4 anos, com uma terapia imunossupressora. Do ponto de vista de imagem, os principais diagnósticos diferenciais são doenças desminimizantes, múltiplos infartos causados por doença tromboembólica e a vasculite associada ao lúpus. Os achados mais clássicos na ressonância magnética é esse acometimento das fibras centrais do corpo caloso, às vezes com efeito tumefativo, né, que foram descritas como lesões em bola de neve. Algumas delas podem apresentar realce, como no nosso caso, né, que é mais comum na fase aguda dessa doença. Os critérios diagnósticos foram revistos recentemente por esse artigo europeu e que englobam, né, os achados de ressonância magnética, que esse acometimento calosal já com uma lesão e os achados de vasculopatia, tanto retiniana como coclear, já é muito suspeito para esse diagnóstico. O segundo caso, é sempre importante falar que a história clínica é fundamental. Se a gente tivesse só a história de cefaleia, sem os outros achados, a gente não conseguiria nunca chegar a esse diagnóstico. Então, conhecendo essa história clínica de distúrbio coclear, então, isso é muito importante. O paciente no segundo caso é um paciente de sexo masculino de 27 anos, uma queixa de dificuldade da marcha, e no pedido médico constado com uma síndrome cerebelar bilateral. Uma história importante, um paciente pessoal de insuficiência adrenal. Imagens ponderadas em T1, a gente consegue ver que tem uma alteração de sinal, envolvendo substância branca profunda, periventricular e também a substância branca dos hemisférios cerebelares. Essas alterações são bem mais evidentes nas sequências em T2, tá? Inclusive nos pedúnculos cerebelares médios, substância branca cerebelar, né, cometendo cápsula interna, braço posterior principalmente, né, substância branca periatrial. As fibras também do trato córtico-espinhal estão acometidas, possível caracterizar nessas imagens. E a sequência flare também a gente consegue demonstrar essa alteração do sinal, principalmente cometendo a substância branca periatrial,
os pedúnculos cerebelares ficou bem evidente a alteração. Primeira imagem. E as sequências de difusão demonstraram que algumas dessas áreas tiveram restrição à difusão. A sequência de gradiente não demonstrou nenhum foco de hemorragia dessas lesões. Então, juntamente com esse antecedente de insuficiência adrenal e esses achados, o diagnóstico proposto foi... tem as sequências pós-contraste que demonstram esse realce muito característico, tá? Principalmente nos bordos da lesão. Mais evidente ainda nos hemisférios cerebelares, esse aspecto mais superior, sugerindo bastante um processo desmelinizante. No caso, o diagnóstico foi de uma adenoleucodistrofia, que é uma doença ligada ao X, né, que pelo próprio padrão genético é mais comum em homens, devido a uma mutação desse gene, que é o ABCD1, que causa uma redução da beta-oxidação, um consequente acúmulo desses ácidos graxos de cadeia muito longa. Esses ácidos graxos de cadeia muito longa, que são os ácidos graxos que têm mais de 22 carbonos, né, eles se acumulam no sangue, no tecido nervoso e nas células das glândulas adrenais, destruindo, né, e no sistema nervoso, particularmente causando um processo de desmineralização. Essa doença é muito conhecida na forma clássica e na forma infantil, né, que tem aquele padrão muito comum do acometimento das regiões parieto-occipitais, né, que comumente comum em crianças, né, de 3 a 8 anos de idade, mas no adulto o espectro é muito maior de apresentação. Né, os pacientes podem apresentar somente uma alteração neurológica, psiquiátrica, somente insuficiência adrenal, ou a combinação de alterações neurológicas com as alterações adrenais. Uma forma muito comum também no adulto é a adrenomieloneuropatia, que há envolvimento dos tráficos córtico-espinhais na coluna dorsal, corpo caloso e substância branca periventricular, como no nosso caso. Foram descritas 3 zonas bem características na ressonância, que é uma zona externa de desmenização, sem inflamação, uma zona onde existe processo ativo, né, que tem realce e restrição, como no nosso caso, e uma zona interna já de astrogliose. Esses outros artigos da literatura mostram os achados bastante semelhantes, envolvendo trato córtico-espinhal, substância branca também dos lobos frontais, substância branca periatrial, e aqui então o espectro é bem variado. Lembrar que o realce é sempre presente mais na fase aguda, né? E o controle dessa doença, com a terapia adequada, pode trazer resolução, né, desses achados. Né? Resolução ou, pelo menos, eles se tornam um pouco menos evidentes, né? Principalmente as áreas de realce. Então, os outros achados bastante semelhantes, como no nosso caso, né, mas não com acometimento cerebelar, né, que é um pouco mais raro. Terceiro caso, um paciente de sexo masculino de 22 anos, começou com uma paraparesia dos membros inferiores e tinha um diagnóstico prévio de talassemia. Esse caso é bastante interessante. O paciente tem várias lesões, né, no espaço epidural, né, que seguem o sinal muito semelhante da medular óssea. Né. Essas lesões apresentam um realce pelo meio de contraste, determinando uma compressão, tá, das estruturas do saco dural e também da medula espinhal, causando sintomas neurológicos. Chama atenção nessas imagens também a alteração do sinal da medular óssea. Tá? Essas alterações também foram evidentes nas imagens da coluna lombar. Reparar aqui que existe um componente também de partes moles, tá? Ultrapassando a cortical desses elementos ósseos. Tanto aqui no espaço epidural anterior, que também apresenta um realce. No nível dorsal, essas massas apresentam uma compressão aí da medula e do saco dural. Na região sacral existem alguns componentes de partes moles, tá, associados, muitas articulações sacroiliacas, também com envolvimento foraminal. E essas lesões realçam pelo meio de contraste. Também existe um realce heterogêneo de toda a medular óssea. O diagnóstico foi de uma compressão medular por hematopoiese extramedular intracanal.
uma resposta fisiológica à anemia crônica e eritropoiese ineficaz. É bastante raro esse achado, né? Sendo mais comum na mielofibrose e na polistemia, mas também relatado nas talassemias. A hematopoiese extramedular é mais comum, né, no fígado, baço e linfonodos. É bem raro esse acometimento intracanal com compressão da medula. A clínica é de dor progressiva, paraparesia e distúrbios esfincterianos. O tratamento se baseia em transfusão, radioterapia, laminectomia com retirada das partes, nas apresentações, na retirada das massas, né, nessas apresentações mais graves. Característica de sinal na ressonância, né, vai acompanhar, mais importante é o acometimento ósseo, né, que às vezes só existe alteração óssea, não existe tanto componente de partes moras associado como no nosso caso. Então, o hipossinal no T1, né, indicando a reconversão da medula óssea vermelha, essas massas extramedulares, paravertebrais e epidurais, com sinal intermediário e podem, por vezes, realçar. Nesse caso, muito parecido com o nosso da literatura, um paciente também com talassemia. Parece que foi o mesmo caso, né? Mas é muito parecido com o nosso. A grande diferença é que esse caso da literatura tinha essas grandes massas, né, paravertebrais, né? E quando elas estão presentes, é muito comum esse remodelamento ósseo, né, com reação periosteal. Esse outro caso, um paciente de sexo feminino, um paciente de 46 anos, uma queixa de dormência nos membros inferiores e dificuldade de deambulação aproximadamente um mês. No caso de coluna, a gente pode reparar que tem uma lesão bem delimitada, tá, no espaço epidural posterior, né, no nível dorsal inferior. Você vê que a origem dele é no espaço epidural, né, que está deslocando, né, e comprimindo também o saco dural com compressão medular. Existe um acometimento foraminal também. Essa lesão tem um predomínio de baixo sinal no T1, com alguns focos de hipersinal de permeio. Tá? Nas sequências ponderadas no T2, a gente vê que é uma lesão relativamente homogênea, tá, bem delimitada. E existe uma extensão foraminal, que é mais evidente nas imagens axiais, né, causando essa compressão. Existe uma extensão foraminal, até mesmo do espaço pleural aqui à esquerda. Novamente nas imagens STIR, né, que a gente consegue ver melhor o acometimento foraminal. E esse alto sinal nas ponderações em T2. Né. O realce é bastante significativo nas sequências pós-contraste, acompanhando toda a extensão dessa lesão, inclusive para os forames. É mais evidente aqui nos cortes axiais. O laudo anatomopatológico, com um angiolipoma espinhal extradural na região de D9 e D11. Aqui a peça, a lâmina histológica, demonstrando esse acúmulo de gordura, né, tecido fibroconjuntivo e estruturas vasculares de permeio. O angiolipoma espinhal extradural, é um tumor bem líquido, né, composto por tecido gorduroso, maduro e elementos vasculares anormais, compreendendo de 2 a 3% desses tumores espinhais extradurais. O predomínio é mais comum no sexo feminino, entre a 4ª e 5ª década de vida, e eles são normalmente localizados em partes menores do tronco e também em extremidades. A apresentação clínica mais comum, dorsalgia, dormência, paraparesia e fraqueza nos membros inferiores quando existe acometimento epidural. As características de sinal na ressonância magnética dependem do componente de gordura e vascular. O componente de gordura vai determinar o hipersinal em T1, que tinha um pouco na nossa lesão, mas não tinha tanta gordura. E também hipointenso em T2, e um componente vascular que tem hipointenso em T1, né? Às vezes consegue delimitar as estruturas vasculares intralesionais, e hiperintenso em T2, com um realce significativo. O subtipo mais comum, né, o não infiltrativo, como no nosso caso, e o infiltrativo que existe acometimento de estruturas ósseas. O diagnóstico diferencial principal, o lipoma, né, que não tem impregnação, e ele tem uma saturação nas sequências, né, de saturação de gordura, o meningioma, o hemangioma cavernoso ou tumor neurogênico.
e as metástases epidurais, que geralmente cursam com destruição óssea adjacente. Nesse caso é bastante difícil o diagnóstico antes do anátomo patológico. O nosso laudo ficou como possível angiolipoma e também como hemangioma cavernoso. O mais importante é passar para o neurocirurgião, que é uma lesão altamente vascular. Difícil operar essa lesão, porque ela sangra muito durante o intraoperatório. O linfoma é uma possibilidade, tá? Mas o linfoma geralmente cursa com baixo sinal em T2. Essas lesões são muito vasculares. No caso, um paciente do sexo masculino, de 19 anos, começou com tremores nas mãos que se intensificaram há 1 ano e após um TCE leve. Tá? Agora em uso de risperidona. As imagens aqui ponderadas em T2. A gente consegue ver uma alteração significativa de sinal, envolvendo os tálamos, a cápsula interna, a cápsula externa e o claustro, né, o mesencéfalo, os pedúnculos cerebelares médios, bilateralmente de forma bastante simétrica. Existe uma alteração também envolvendo o esplênio do corpo caloso, sem efeito expansivo significativo. Essas lesões são mais bem caracterizadas aí na sequência flare, ficam muito evidentes. Esse acometimento desenhando aqui a cápsula externa e o claustro, a cápsula interna. Também associando-se essa alteração de sinal no esplênio do corpo caloso. Essa alteração de sinal no mesencéfalo. A difusão, essa lesão particularmente restringida, tá? Essa do esplênio do corpo caloso, e as outras não apresentaram restrição significativa. Após a injeção do contraste, não teve impregnação significativa. Se trata de um paciente com doença de Wilson. Né? Lembrar que é uma doença congênita rara, né? Autossômica recessiva. O Dr. Wilson descreveu essa doença no meados do começo do século passado. E ele estudava distonias, né, em pacientes hepatopatas e acabou descrevendo essa doença. É um erro inato do metabolismo do cobre, né, por deficiência desse gene, ATP7B, levando a um acúmulo de cobre em tecidos, né, tanto no fígado como no cérebro. As manifestações clínicas variam, né, tem pacientes que apresentam mais hepatopatia e outros pacientes mais sintomas neurológicos. Esse sinal é clássico, né, esse sinal é mais bem visto na lâmpada de Fenda, né, esse acúmulo de cobre na perilinfa, né, configurando o anel de Kaiser-Fleischer. Esse hipersinal em T2, bilateral e simétrico no putame, globo pálido e núcleo caudado é bem característico. Né? Pode também ver esse sinal do tálamo, mesencéfalo e ponte, e também dos pedúnculos cerebelares, como no nosso caso. Existe uma redução volumétrica progressiva, né, com progressão dessa doença. Hipersinal nos globos pálidos também pode ser encontrado devido à disfunção hepática e acúmulo de manganês. Hipersinal em T2 no claustro e cápsula externa bilateralmente são sinais menos comuns, porém bem específicos desse diagnóstico. E a restrição à difusão geralmente são nas fases agudas desse caso. Esse é um caso da literatura, mostrando esse hipersinal do claustro, né? É uma alteração vista menos de 15% dos pacientes, mas porém bem específica, né, juntamente com os outros sinais. Né, que esse caso da literatura também, mostrando o acúmulo de manganês, né, e a alteração de sinal, tanto envolvendo a região nucleocapsular. Né. E essa característica também é comum na doença de Wilson, que é esse hipersinal periférico com essa hipointensidade de T2 mais central, principalmente nas sequências T2. Foi descrito esse achado devido da face do panda gigante, né, que é basicamente nas sequências T2 que existe um hipersinal das estruturas mesencefálicas com relativa preservação do sinal dos núcleos rubros, configurando aí o sinal do panda. Esse caso aqui é um caso que apareceu recentemente no nosso serviço, tá? Também com um hipersinal palidal, com um hipersinal do claustro e com intensidades em T2 nas regiões nucleocapsulares, o hipersinal também no mesencéfalo,
bastante semelhante com os outros casos, só que a gente não confirmou ainda. E esse aqui é interessante que tem restrição à difusão, surgindo uma fase mais aguda. A gente está esperando a confirmação aí. Wilson. É um outro caso que a gente não conseguiu confirmar ainda. Esse é um paciente de sexo masculino com 66 anos de idade, com história de trauma craniano há aproximadamente um mês, e começou com uma queixa de nodulação no couro cabeludo. Então, essas imagens apontam aí estruturas vasculares serpiginosas, né, ectasiadas, contornando a calota craniana, que são mais evidentes aqui na região temporal, à esquerda. As inflamatações das imagens TOF, né, com NIP, também demonstram, principalmente essas estruturas ectasiadas, assim como da artéria temporal, né, vindo aqui da carótida externa à esquerda. E as sequências pós-contraste também com reformatação mostram essas estruturas serpiginosas envolvendo toda a calota craniana. Esse aqui é um caso de uma fístula arteriovenosa do escalpo, também chamada de aneurisma sinusoide, uma patologia bastante incomum, tá? Geralmente, como a gente vemos da artéria carótida externa e veias do escalpo. A etiologia mais comum é pós-traumática, mas ela pode ser congênita. Existem irregularidades visíveis e vibração palpável do couro cabeludo. E a artéria temporal superficial é envolvida em cerca de 90% dos casos. O tratamento geralmente consiste na embolização transarterial. Esse é um caso da literatura, muito menos evidente que o nosso, tendo somente um pequeno segmento. Isso aí. Muito obrigado.